Muito boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações calorosas do vosso irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando essa live em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a toda a honra e toda a glória. A intenção, o intuito dessa live é transmitir a palavra de Deus, é propagá-la a você, o nosso amigo internauta que está nos acompanhando ao vivo. Você tem a liberdade de estar interagindo conosco, mandando seus comentários. Desde já eu quero agradecer a Deus pela sua vida e que a gente também temos um canal no YouTube que se chama Ceifeiros de Cristo, Evangelista Diego. Lá vai estar adicionado, né, todos os nossos vídeos em missão, a qual o Senhor Jesus tem nos convocado, tem nos chamado, né, para fazer esse grande ofício, esse grande trabalho na obra de Deus. Querido, estou com a Bíblia aberta aqui, quero mencionar alguns versículos e também gostaria de agradecer a Deus por essa rica, imensa, extraordinária oportunidade a qual Ele nos oferece, né? Nos dá esse tempo oportuno para transmitir a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer em Malaquias, capítulo 3, versículo 16: Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Querido, diante deste versículo que está registrado nos profetas menores, ou no livro de Malaquias, profeta menores foi pelo fato deles profetizar num curto período, né? Eles profetizar num curto período. E é um versículo que me chamou a atenção, me despertou a atenção, que a Bíblia diz que Deus se agrada pelo fato de nós lembrar do santo nome dele, de nós falar a cada um das pessoas, né, que fazem parte do contexto da nossa vida. E é muito importante isso, né, que nós vemos lembrar de fato do nome do Senhor, fazer menção do nome do Senhor. É verdade que nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas elas não suportam a palavra de Deus, tendo comichões nos ouvidos. Mas, querido, diante de tudo isso, né, baseado de tudo isso que a gente tem visto, né, contemplado com os nossos olhos, a gente cumpre o nosso ofício, o nosso chamado de pregar a palavra de Deus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a todos, sem distinção, sem você classificar a pessoa. Existem pessoas que classificam pessoas para abordarem ou faz um grupo de um determinado pessoas para simplesmente pregar, né, anunciar para aquelas pessoas. Mas é sem distinções. Quem faz acepção de pessoas, a Bíblia diz que comete pecado. Então, não importa quem seja a pessoa. Agora há pouco fui numa denominada instituição religiosa, né, numa denominação religiosa, e ali eu fui para ouvir a palavra, né, acompanhado da minha esposa, da minha sogra, que tanto a minha sogra como meu sogro, ele faz parte, né, de uma denominada instituição. E já fazia tempo que nós recebemos esse convite de nós ir até esse determinado local. E a gente foi e ali sentiu no desejo, ardeu o desejo em meu coração de
criar uma oportunidade. Na verdade, Deus movimentou, né, a pessoa que estava dirigindo o culto, e ele falou se alguém tivesse um hino, um testemunho, que viesse testemunhar. E o testemunho, para mim, é muito importante. É você testificar de algo que Deus fez em sua vida, em prol de sua vida. Então eu senti mais do que grandes motivos para falar dele naquele determinado local. Dependente se tivesse um grupo determinado de religiosos reunido ali, o meu interesse é a pregação da palavra de Deus. E eu comentei um texto que fala que um doutor da lei se levanta e fala para Jesus qual é um dos maiores mandamentos de Deus. Fala para Jesus. Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. E ali nós começamos a trabalhar em cima disso. Será? E eu fiz uma pergunta para aquele povo. Será que nós estamos amando o nosso próximo? Será que nós amamos o nosso próximo ou apenas nós falamos da boca para fora? Amar o próximo é ter preocupação com a vida. Amar o próximo é se doar. Será que nós temos se doado? Será que nós temos ouvido claramente o chamado de Deus? Deus comissionando você para uma determinada obra? Será que nós temos repudiado isso? Será que nós não desejamos de fato? Será que nós não queremos? Será que nós fechamos os nossos ouvidos? Fechamos os nossos sentidos? Será que nós somos omissos a isso? Esse foi o detalhe que eu comecei a tratar. Porque é muito fácil a gente ir num determinado lugar onde tem pessoas que pensam como nós, que agem como nós, né? Na questão espiritual, na questão de cerimonial. Então é muito fácil quando as pessoas estão no mesmo propósito que você. Mas quando não está, daí se torna tudo mais difícil. Então eu comecei a tratar nessa ferida, que nós não podemos só ser cristão no meio do povo cristão, que se chama o povo de Deus. Nós precisamos ser cristão lá no mundo. E nós temos o antídoto, nós temos o remédio, nós temos Cristo, que pode curar uma alma que está neste momento perdida, que está nesse momento vagando para um lado para o outro, que está neste momento aí tendo suas crises, que está nesse momento aí se afundando, se mergulhando mais, né, no pecado. Eles não têm força para sair. Eles não conseguem sair daquele cativeiro que Satanás o prendeu. E a gente, como cristão, você que tem um ofício, você que se intitula como cristão, a sua obrigação é falar de Jesus. Isso é um dever para todos. Não tem a questão de chamado, não. Todos têm a oportunidade de testificar as maravilhas de Deus. Você pode ver que em Atos dos Apóstolos, Pedro, após negar Jesus 3 vezes, Jesus aparece, ele à beira-praia, o discípulo identifica que é Cristo. Pedro ali ele cinge, né, com as suas roupas, vai em direção a Cristo. E você pode ver que Jesus faz uma pergunta para Pedro e diz: tu me amas, Pedro? Por 3 vezes, e ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Em Atos dos Apóstolos, após a imersão de Jesus ao céu,
Os discípulos ficaram em Jerusalém aguardando a promessa que se cumpriria o que Joel disse, da boca de Joel, né? E ali foram repartidas línguas como de fogo. Essas línguas como de fogo não é de fato apenas a língua estranha, mas sim cada um falava em outra língua, em outro idioma de um outro país. Estavam reunidos ali pessoas do mundo inteiro. E essas pessoas tiveram a tradução da sua própria língua através dos apóstolos de Deus, que o Espírito concedia que eles falassem. E naquele momento aquelas pessoas conseguiu abrir o sentido dela, abriu o entendimento delas, para elas compreender a Sagrada Escritura na vida dos apóstolos de Cristo. Então, querido, ali Pedro se levanta e começa a falar de Jesus. E interessante que ele não oferece Jesus a ninguém, mas as pessoas caíram suas fichas mediante os seus pecados. Os olhos delas se abriram para ela enxergar a sua natureza pecaminosa e conseguir enxergar que através de Cristo ela tem a absorção dos seus pecados. Através de Cristo há uma esperança. Elas estavam sem a esperança do mundo, mas através de Cristo criar aquela esperança. E eles dizem: aqui nós vamos fazer. Pedro diz: arrependa dos seus pecados e aceite Jesus, crê que Jesus é o Salvador. E diz que aqueles homens pegaram e se arrependeram dos seus feitos. Assim também, nós devemos apenas pregar o Evangelho, apresentando Cristo. Eu não quero mais entrar em desavença, não quero mais entrar em conflito, não quero ter confusão, dissensão. Eu não quero, ter isso no meu ministério, que Cristo me oferece pela sua grande e amada misericórdia sobre nós. Eu tenho a convicção de apenas apresentar Cristo, que é o suficiente, porque a pessoa vai fazer uma autoanálise, ela vai se analisar, ela vai rever, ela vai fazer uma retrospectiva da sua vida. E aquilo ela vai poder enxergar, identificar a sua deficiência, aonde ele peca, aonde ele falha, aonde ele deixa a desejar. E tudo isso é identificado em Cristo. Cristo consegue abrir os entendimentos para que a pessoa possa identificar. É a mesma coisa que nós pregar o Evangelho para bruxos, feiticeiros, magos, mágicos, astrólogos, cientistas, ateus. Então, quando se prega Cristo, eles vão colocar na balança, sem você precisar atacá-lo, sem você precisar ofender. Você pode falar sobre o pecado, mas você não pode falar do pecador. O pecado ele tem que ser apresentado. A pessoa tem que ver a natureza do pecado, isso ela tem que enxergar. E ela vai ver que o que ela faz não é correto diante das Sagradas Escrituras. Eu me infiltrei esses últimos dias, entrei no estúdio de tatuagem e sentei ali para esperar a minha hora, né, de dar no trabalho. E naquilo eu comecei a conversar com os colegas, né, que trabalham conosco, tudo. E ali tinha uma moça, tinha um rapaz, e essa moça pegou e falou assim: todos da minha casa são evangélicos. E todos eles, ela quis dizer que todos se opõem a ela, pelo fato dela ter piercings, alargadores, tatuagem. E eles queriam saber a minha opinião diante disso. Me colocaram na prova, uma prova de fogo. Daí eu peguei e falei assim: olha, você precisa conhecer Jesus. Daí ela falou assim: mas eu conheço através, né, dos meus pais, dos meus familiares, mas você precisa ter um conhecimento pessoal com ele, através das escrituras.
E através das Escrituras, você vai conseguir a comunhão com Ele através do seu espírito. E através do seu espírito, Ele vai convencer este mundo do pecado, do juízo e da justiça. Eu não posso, em hipótese alguma, e de maneira alguma, de uma forma legalista, radical, extremista, eu obrigar você a tirar esses alargadores, esses piercing, eu deixar de fazer tatuagem. Eu falei para ela e falei para ele. E eu creio na voz do Espírito Santo de Deus. Essa voz nos convence de algo que nós fazemos errado. Essa voz, ela é forte, ela branda, né? Ela tem autoridade. Essa voz é uma voz meiga, suave, que faz a gente ver realmente aquilo que nós não conseguimos enxergar. Então eu não posso, de uma forma legalista, de uma forma, vamos dizer, como um ditador, editar ou uma forma assim que venha exigir que ela deve arrancar aquilo. Não. Ou ele parar de fazer tatuagem. Eu acho que assim, cada um tem a sua liberdade de opção de escolha, de decidir, entendeu? Mas a semente foi semeada. Eu fui lá e falei de Jesus. Agora, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que age. Ele age numa maneira que nós não conseguimos enxergar, porque ele trabalha no interior para o exterior, não do exterior para o interior. Ele trabalha no interior para o exterior, ele cura a alma, ele consegue cicatrizar as cicatrizes. Uma dessas cicatrizes pode ser revolta, uma dessas cicatrizes pode ser abandono, rejeição, uma dessas cicatrizes pode ser tudo que venha de mal, querido. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai nos curar primeiramente o nosso interior. A partir do momento que o nosso interior recebeu aquela cura, daí Jesus começa a transparecer para o lado exterior, onde as pessoas vão ver de fato que Deus é na sua vida. Então foi dessa maneira que eu falei. Então é importante a pregação do Evangelho. É importante eu amo ter esse contato com vidas. Eu amo que as pessoas possam olhar para mim e se sentir exatamente como ela, entendeu? Eu não quero que as pessoas olhem para mim e veja eu com um tom de superioridade, ser superior. Não, eu não quero. Eu quero que elas olhem e enxerguem para mim como se estivesse na mesma condição que ela pudesse olhar para mim dessa forma, dessa maneira. Porque dessa forma, dessa maneira, eu vou ter a oportunidade, vai criar-se a oportunidade, vai abrir a oportunidade para mim entrar com Cristo na vida dela. As pessoas pegam e falam assim, nossa, mas você se veste diferente, você é simplesão, eu tô de camisetona, tô com a minha corrente, tô de short, e tô assim, querido, eu sou assim dentro de um lugar onde nós se reunimos, né, onde se reúne de uma forma religiosa, tem sua cerimônia religiosa, tem toda aquela performance religiosa. Às vezes eu vou sim, vou lá, vou para ouvir. Quando tem a oportunidade, expressarei o nome do Senhor. E tudo é para a honra e a glória dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A Bíblia vai dizer que não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele que o Senhor o louva. Aqui, ó. Aquele, porém, segundo Coríntios, capítulo de número 10, versículo 12. Porque não ousamos classificar nós ou comparar-nos com alguns
que se louvam a si mesmo, mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Agora vai dizer aqui no 17: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. No 18: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Em João 7,18: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. E a Bíblia vai dizer em Lucas, vamos lá, o Evangelho de Lucas 17:10, capítulo 17:10, estou aqui desfolhando a minha Bíblia. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, ó, e a condição do homem, querido? A Bíblia vai dizer a respeito da condição do homem. É que nós somos. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Então essa é a condição do homem. As nossas justiças são trapos de imundícia, a Bíblia vai dizer no livro de Isaías, né? Então, querido, quem sou eu para se gabar? Quem sou eu para me intitular? Eu vejo pessoas agregando nomes. Eu sou intitulado bispo, apóstolo, pastor. Se você vê a função desses ofícios, é de extrema responsabilidade, não é brincadeira. As pessoas levam o evangelho na brincadeira. As pessoas levam a palavra de Deus na brincadeira. É uma obra séria. É para ser levado na seriedade. Isso daqui não é brincadeira. E as pessoas muitas das vezes brincam com as coisas de Deus. E nesses últimos dias tá aí, né, as pragas sendo lançadas na terra. Você pode ver que aqui no Brasil, né, especificamente no sul, nós estamos aqui em Londrina, cidade norte do Paraná. Como tem muitos casos, né, da doença, né, que aquele mosquito da dengue tem transmitido, infectando muitos. Lá na Ásia, na China, é o tal do coronavírus. As pessoas até vamos dizer, paródia, né? Leva numa forma de brincadeira. É um assunto sério. Almas estão morrendo todos os dias infectadas com essa bactéria, esse vírus mortal que tem matado, levado pessoas a óbito, entre elas crianças, idosos, jovens, mulheres. Então é uma coisa séria, querido. Lá na Somália, se não fala, acho que é na Somália, a praga de gafanhotos, aquelas pragas consumindo a lavoura, o plantio, né, a colheita, as novidades do campo, da terra, sendo dizimada por essa praga, querido. Então, isso mostra e demonstra a vinda de Jesus, né? E, e será que de fato nós estamos preparados para recebê-lo? Ou a gente tem buscado a glória dos homens em vez de buscar a glória de Deus? Querido, o servo de Deus ele não veio para agradar homens. Eu não vim para agradar homem. Eu não vim para passar a mão na sua cabeça. Eu não vim para pegar e falar aquilo que você quer ouvir, aquilo que massageia o seu ego. Eu não vim falar aquilo que faz você vibrar, delirar. Não. Eu vim, querido, para trazer a palavra de Deus. E quando se traz a palavra de Deus, muitos, eles não aceitam. Sabe por que não aceitam? Umas que eles não são informados. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento da verdade. Quando a falta de conhecimento, entra-se a ignorância.
E a ignorância entra a truculência, entra a violência, a agressão física e verbal. Então não consegue ter um diálogo, uma prosa, não consegue conversar, você não consegue expor a sua opinião naquele caso, porque a pessoa que se sente ofendida de uma forma brutal, né, não vai te dar aquele espaço, daquela oportunidade para você expor o caso, mas sim ela vai te sufocar e muitas das vezes, pelo ato de ignorância, pode até mesmo ocorrer uma agressão física e verbal. Então, querido, a gente como servo de Deus, a gente tem que fazer aquilo que de fato Jesus nos pede. Então, baseado na minha vida, tem muitas coisas a ser reparadas na minha vida, muitas coisas a ser moldada, mudada, né? Eu não quero ficar na vinda de Jesus. Eu não posso deixar a minha casa, tanto a minha esposa, perecer, entendeu? Eu, como sacerdote da minha casa, eu preciso colocar minha família dentro da arca. A arca é Cristo, a arca não é religião. Muitos estão equivocados nisso, achando que a salvação está dentro das quatro paredes. A salvação ela é individual. Você precisa se sentir bem com Cristo. Você precisa buscar a presença de Deus, que Jesus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, querido, nós precisamos invocar, buscar esse Cristo, que ele não é um Deus de longe, mas sim um Deus de perto. Jesus ele não mudou, Jesus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele não anda em variações, em mutações, em transformações. Não, ele é o mesmo. E muitas pessoas assim acham que a salvação é você correr e ficar ali membrado dentro de uma instituição religiosa. Queridos, muitos que estão ali dentro vão ficar. Sabe por que vão ficar? Porque não conhecem o que é misericórdia. Muitos estão ali dentro vão ficar porque não praticam amor. Muitos ali dentro vão ficar porque são omissos ao seu chamado. Não fala de Jesus. Todos nós temos falhas. Todos nós deixamos a desejar. Todos nós tropeçamos. Todos nós assim cometemos erros. Todos nós pecamos. Mas isso não quer dizer que você não vai falar de Jesus. Precisa nós se arrepender, isso diariamente. Daqui a pouco eu vou colocar os meus joelhos, vou orar a Deus. Eu não sei se eu magoei uma pessoa no dia chamado hoje. Eu não sei, talvez eu quis expressar algo, mas a pessoa se sentiu ofendida naquilo que eu quis expressar. Mas a minha intenção não era ofendê-la. Minha intenção era simplesmente transparecer os fatos, mas infelizmente talvez ela pode ter compreendido de uma forma errada. Entendeu? Muitas das vezes eu quero fazer o bem, como Paulo diz, mas o mal eu já fiz. Então, meu querido, o arrependimento ele tem que ser de uma forma genuína. Tem que ser uma forma verdadeira, original, não é uma forma falsante, falsa, aproveitadora. Você acha que Deus não consegue esquadrinhar o seu coração para ver se você é sincero ou não nas suas palavras? Ele consegue. Ele sabe quando nós estamos agindo na hipocrisia. Ele sabe quando a gente está sendo hipócrita. Ele sabe quando a gente não é uma pessoa autêntica. Autêntico, né? Autêntico é verdadeiro. Essa é a palavra, a tradução dessa palavra. Então ele consegue com certeza saber qual é a nossa natureza. E a Bíblia vai dizer aqui, no livro de João, deixa eu percorrer aqui, eu estou com a Bíblia aberta. João, capítulo 2, versículo 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia.
e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. A Bíblia vai dizer também em Hebreus, capítulo 4 de Hebreus, vamos lá. Hebreus capítulo 4, versículo número 13, vai dizer: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos que tratar. Então, está exposto diante dele os nossos sentimentos. Talvez aos olhos dos homens, isso está coberto, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, mas diante dele está exposto, está claro, está nítido, ele está enxergando, ele está vendo com total clareza os nossos sentimentos. Então, no momento que eu dobro os meus joelhos, de fato eu me arrependo profundamente dos meus pecados cometidos e eu peço sempre para que o Espírito Santo de Deus possa abrir os meus olhos para enxergar onde eu errei, para eu poder me consertar, porque eu não quero ficar, querido. E Jesus está às portas. A qualquer momento, esse mundo não está preparado, querido, para recebê-lo. Muitas pessoas, que nem foi falado, acreditam que a salvação esteja baseada nas quatro paredes, você está protegido, você está guardado, você está reservado, você está escondido, oculto. Não, querido. A salvação não é, querido, nas quatro paredes. A salvação ela consegue globalizar, envolver uma série de fatores, série de coisas, uma série de pontos a ser analisado. É muita coisa, querido. Só que não quer dizer que seja muito, que seja impossível. Que Jesus disse: o que é impossível aos homens, tudo é possível para Deus. E o que nós devemos fazer nesses últimos dias é se aproximar de as coisas que se esperam. Então você tem que esperar pacientemente. Você tem que aguardar. A fé move paciência, espera. Você está aguardando algo grande e precioso. E a prova das coisas. Caiu a conexão, estamos voltando novamente, né? E nós estávamos falando a respeito da fé. E nós estamos falando aqui da galeria dos heróis da fé. E a Bíblia diz que porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos que fala os planetas, né, o sistema global, planetário, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparentemente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda falava. Você pode ver que o sangue de Abel, quando o seu irmão desfere um golpe nele no campo, diz que o sangue dele clamava diante de Deus. Então por isso que ele fala, mesmo depois de morto, né, o sangue representa a vida, ainda falava. Pela fé, Enoque foi transladado, quer dizer, essa palavra transladado, ele foi tomado, né, literalmente. Ele foi tomado para Deus, quer dizer, ele saiu deste mundo, ele foi recebido, né, para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladar, tomou para si. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Será que hoje nós andamos de fato com Deus? Andamos com Cristo? Você andar com Cristo é você ter a palavra, é você sentir ela, é você deixar ela transmitir, falar através da sua boca. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé,
divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Quer dizer, condenar o mundo, ele falou das práticas pecaminosas do pecado, né? Falando que aquelas práticas ofenderam de fato, né, a Deus. Ele foi o pregador na sua época, né, conscientizando o mundo dos seus erros, dos seus pecados e exortando ao arrependimento, onde somente 7 almas, que são sua família, foi depositado naquele grande barco, né, naquele grande embarcação, e ali fechou a porta, né? Quer dizer, nós temos um prazo. Esse prazo para este mundo está acabando. Nós temos um prazo, querido. Então, Noé, mesmo não enxergando o dilúvio, ele foi obediente à palavra de Deus. Ele construiu a arca, obedecendo à voz de Deus, e simplesmente esperou. E quando começou a descer as águas do céu, as comportas do céu se abriram, pereceu todo o mundo do mundo antigo, sobrando somente Noé. E através de Noé, Deus criou uma outra nação, né, querido? Então hoje, Jesus ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede, querido. Tudo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Jesus, ele é a salvação. A salvação está em Cristo, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. E em nenhum outro há salvação debaixo do céu, e nenhum nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. E se invocares o nome do Senhor Jesus, será salvo, né, querida? A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Jesus, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Noé expôs essa verdade, falou das coisas de Deus, mas aquele mundo antigo simplesmente ignorou. Achou que aquilo ali era balela, achou que aquilo ali nunca iria acontecer. Este mundo está achando que as coisas de Deus não vão acontecer, que está registrado na palavra de Deus, está se cumprindo nos nossos dias, chamado hoje. Se você vê, a Bíblia anuncia pragas, doenças, enfermidades, pestilências, e o povo está sendo assolado e não se dobra o joelho diante de Deus. A Bíblia diz, a Bíblia vai dizer em Filipenses, capítulo 2, vamos lá para o livro de Filipenses. Estou aqui com a Bíblia aberta, fazendo uso dela. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5, vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Outras traduções diz: achando-se na forma de homem. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua venha a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, querido,
As pessoas precisam confessá-lo. As pessoas precisam de fato crer nesse Jesus. Mas o que acontece nos nossos dias de hoje é que muitas pessoas não dão mais essa credibilidade, né? Levam as coisas na brincadeira, né? Acha que as coisas nunca vão acontecer, que só aconteceu naquele tempo do passado, que hoje já é outro tempo, já é uma outra questão. E está aí, querido, a praga do coronavírus destruindo a AIDS, o HIV, né? Destruindo as pessoas, o câncer comendo a pessoa de dentro para fora. São doenças horríveis. Mas se você crê de fato em Cristo, Ele tem um poder para te curar. Ele existe, Ele está presente onde tiver um ou dois reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Quer dizer, Ele age, querido, por nós, Ele trabalha por nós. Talvez você está com uma enfermidade agora, talvez você está passando por uma doença terrível que tem assolado, tem tirado a sua paz, você tem enchido o seu coração de preocupações, você tem se preocupado, você tem andado triste, cabisbaixo, desanimado, desmotivado. Quem sabe você perdeu até mesmo a esperança. Quem sabe você está se tornando uma pessoa incrédula. Talvez você está duvidando da existência desse Deus a qual estou pregando. Quem sabe você já tem se confortado com isso, você já tem aceitado essa morte, mas essa enfermidade não é para a morte, mas para glorificar o nome do Senhor na tua vida. E o que Cristo pede para essa nação, para esse povo chinês, é o arrependimento. A Bíblia diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você que talvez é um chinês e está conseguindo compreender isso, Deus pede o arrependimento da sua nação, do seu povo, que o seu povo volte o coração a Ele, que para de oferecer sacrilégios, sacrifícios a outros deuses. Só existe um Deus que se chama Cristo Jesus. Ele morreu por mim e por você. Ele entregou a sua vida por nós. Ele nos ama e tem o interesse de nos resgatar deste mundo de perdição. A Bíblia diz: o que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Então Jesus, ele veio para te resgatar os perdidos. Ele não veio chamar o justo ao arrependimento, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele veio para os perdidos. Ele veio para aquelas pessoas que se encontram em casos irreversíveis. Ele vem para esse tipo de pessoas complicadas. Ele vem para essas pessoas que andam deturbadas, moribundas. Ele vem para essas pessoas que, quem sabe, está no mundo das drogas. Você que está no mundo da droga, tá passando crise de abstinência química. Quem sabe você tem lutado contra isso. Quem sabe isso está destruindo tanto você como seus familiares e tem destruído sua área profissional, fazendo você perder emprego. Você não para fixo no emprego, porque isso é uma tentação. Isso parece que é maior do que sua vontade, é incontrolado, indomável. Mas que, se você crê nesse Cristo que eu estou pregando aqui nessa live, Ele tem o poder de alcançar você. Ele tem o poder para conseguir restaurar a sua vida. Quem sabe você está passando por um momento delicado no seu casamento. Quem sabe vocês entraram até mesmo em acordo para dar o divórcio um para o outro.
e vocês pensam que acabou o amor. Deus pode ressuscitar isto. A Bíblia vai dizer: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Essa palavra ressurreição é algo que se acabou, é algo que morreu, deixou de existir. Jesus pode ressuscitar esse amor entre vocês, esses laços matrimoniais. Jesus pode novamente trazer essa pessoa que está longe, que se afastou, que simplesmente pegou tudo que era direito dele e partiu para viver um romance, né? Para viver um suposto novo amor, né? Deus pode restaurar isso se você crer. Ah, mas meu marido tem problemas com bebidas alcoólicas, ele é um alcoólatra, ele me agride, maltrata as crianças, gasto todo o seu dinheiro com as bebidas alcoólicas, isso tem sido um tormento, estou passando um pesadelo, está um terror aqui dentro da minha casa, é clima de tensão, quando ele chega eu fico com medo, cheguei a pensar que eu vou morrer na mão deste homem, mas olha, eu quero lhe dizer algo, querido, que Jesus ele tem o poder para expulsar esse espírito de bebida alcoólica do seu marido. Quem sabe você está com algum parente internado que sofreu um incidente ou um acidente, né? Estão desenganados pela medicina. O estado dele é caótico, é muito sensível, e já perdeu, entrou em falência os órgãos dele, mas eu quero dizer que o meu Cristo, a qual eu prego, ele tem o poder para entrar naquela UTI daquele hospital e levantar esse morto, levantar esse defunto, levantar este homem, essa mulher que se encontra sem vida, esse homem e mulher que se encontra sem ação, está morto, querido, respirando por aparelho. Querido, o que nós não podemos é duvidar do poder de Deus. Essa palavra é digna de toda aceitação. Tudo que está escrito na palavra de Deus, ela tem o seu cumprimento, como diz a Sagrada Escritura no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para a qual enviei. Então essa palavra de Deus, ela não volta, ela gera repercussões. Ela tem um propósito, ela tem um destino, ela tem uma direção, ela tem um alvo, ela tem uma meta, ela tem que se achegar, ela tem que se encontrar com o destino de alguém, querido. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, no Isaías 34:16: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará. Não falha. Só falha a partir do momento que nós não cremos, que nós não temos fé o suficiente. Mas a Bíblia diz: se a gente tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, nós vamos te dizer a este monte: se retira e te joga ao mar, e isso vos será feito, querido. Então, não precisa de muito. O que precisa é você crer. É você pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para tirar essa incredulidade. Eu sei que hoje falar das maravilhas de Deus para essa geração, para essas pessoas, as pessoas se encontram duvidosas, cocheando em dois pensamentos. Não sabe se serve ao Baal, ao Deus de Israel, como foi lá com Elias, quando ele desafiou os 450 profetas, né, de Jezebel, de Baal, dizendo o povo estava dividido, oscilando, não se decidiram, estava em cima do muro, não opinaram, não sabia em qual direção percorria, não sabia qual Deus invocar. Para eles tanto faz como tanto fez, porque para eles é como se fosse
os dois a mesma coisa. Como muitos falam, Deus é um só. Não, Deus não é um só, querido. O meu Cristo, ele não tem simpatia, empatia, ou não sei se é dessa forma, com o pecado. Ele não tem um ligamento, uma associação, um elo. Ele não tem aquela comunhão, né? A Bíblia vai dizer aqui no livro de 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios. Eu gosto de ler muito a Bíblia, porque nesses momentos você consegue lembrar aonde se encontra, onde está, para poder falar abertamente, livremente. Isso é muito bom. Eu dou um conselho para que vocês possam ler a Bíblia, para que você possa ter o que dizer, o que falar, né? Aqui, 2 Coríntios 6, 14, 15 e 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Então não tem sociedade. E que comunhão tem a luz com as trevas? Também não tem comunhão alguma. Há uma concordância em Cristo e Belial? Belial o diabo? Não. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma. E há um consenso, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Também não tem. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, a partir do momento que nós não temos essa ligação, esse elo, Deus vai nos receber. Agora, a partir do momento que nós estamos ali, temos uma comunhão, aquilo já faz parte, a rotina da nossa vida, nós estamos impuros. E a Bíblia diz que a palavra de Deus nos limpa. Então, querido, já está limpo pela palavra, a Bíblia vai dizer. Então eu convido a vocês, né, que estão aqui, tem bastante gente conosco, Guilherme, Matheus Paz, Salatiel. Salatiel às vezes passa lá no meu serviço, eu cumprimento ele, também assisto as lives que ele faz. Deus abençoe sua vida. O Matheus Parra, o pregador do Evangelho, está conosco lá. Os ceifeiros de Cristo, estamos ali unidos, né, em prol do Evangelho, na Arena dos Gladiadores, ali em Londrina, né, Matheus? Ali nós encaramos tudo, nós damos a nossa cara para bater ali e pregando o Evangelho ali naquele ponto, naquele lugar a qual Jesus tem nos levado ali. O Diego Cauã também sempre nos acompanha, Deus abençoe sua vida. É muito bonito ver a transformação de Deus na vida da pessoa, que você continua sendo uma benção, ser uma benção. O Guilherme Alves Martins, o Adriano, o meu amigo, o Fi é gente boa, eu gosto dele. O Martins também, o pessoal lá do meu trabalho. Deus abençoe a família de vocês, que tudo venha dar certo para nós. A Josiane está conosco, a Bruna, minha cunhada. Deus abençoe sua vida, da sua família. Então, querido, eu vou estar terminando essa transmissão, só conscientizando a todos, né, para a gente melhorar, né, com relação à presença de Deus. Muitos noticiários, muitas notícias ruins que a gente tem visto e ouvido. Isso traz um alerta, né? Muitas pessoas estão bastante preocupadas, muitas pessoas estão se desesperando já. E a Bíblia diz que nós não podemos se perturbar, né? Vou ver se eu encontro aqui enquanto eu falo com vocês. E não se perturbe, né, com essas questões. O que a gente tem que ter a preocupação simplesmente de a gente fazer aquilo que agrada a Deus. Porque a Bíblia já tem nos mostrado que isso iria acontecer, que de fato está aí acontecendo.
nos nossos dias de hoje. Aqui, ó. Segunda Epístola dos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que vai dizer. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito com letra minúscula, nosso espírito, né? O homem, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, querido, a Bíblia fala para a gente não se preocupar. Não se preocupe, continua a fazendo o que você está fazendo para Deus. Melhore, que você possa melhorar, possa ter um bom desempenho, possa ter crescimento. Antes crescer na graça, no conhecimento de Deus, que você venha ter a inteligência espiritual que a Bíblia diz, que você venha ter a mente de Cristo, que você venha se comportar como um servo de Deus. Então, querido, esses são os meus conselhos através da palavra, e mediante o que está acontecendo, nós precisamos conectar os nossos joelhos. A Bíblia diz que tudo que for conectado na terra será ligado no céu. Então é o momento de nós orar, consagrar, fazer a obra de Deus, e Ele vai trabalhar para nós, vai trabalhar por nós. Aí no momento da assolação que há de vir, a Bíblia diz que Ele vai nos dar, vai garantir esse livramento. Nós entramos no princípio da grande tribulação. Nós estamos entrando na grande tribulação. Vamos ter falta de muitas coisas. Vamos presenciar portas de comércio, emprego se fechando. Crise mundial. Então isso tudo está escrito na palavra de Deus. Só que nós devemos manter o nosso foco. Levantai as vossas cabeças, a Bíblia diz. E olhar, querido, buscai as coisas que são de cima, não as coisas da terra. Então vamos buscar, antes buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É um momento que eu mobilizo, é um momento que eu conclamo a Igreja de Cristo a buscar a sua presença. É um momento que nós devemos se preparar para que essas coisas não venham nos assolar, para que essas coisas não venham entrar na nossa casa. A minha casa tem que ser marcada com o sangue do Cordeiro, a minha vida tem que ser lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Então eu preciso tomar uma iniciativa, eu preciso mudar, assim vocês também precisam mudar, e nós precisamos ajudar uns aos outros com palavras, e nessa noite eu estou te ajudando. Eu espero que você também venha fazer o mesmo para com o seu próximo, ter essa preocupação, alertá-lo. E agora mesmo nós fomos comer um lanche, tinha um rapaz lá, e eu falei de Jesus para ele. Ele fazia uma prática ilícita, né? E aquilo ali eu senti no meu coração de alertá-lo, falar, olha, esse caminho que você está é perigoso. E eu falei para ele que está registrado em 1 Pedro 5,8, vamos lá ver o que está escrito. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Falei para aquele jovem, ele ali se despertou, ficou ali aceso, né? Ficou agitado. Não sei se houve uma incomodação, não sei se aquilo incomodou, mas eu sei que foi semeada a palavra naquele coração. Jesus alertou ele. Agora é ele e o Espírito Santo de Deus. Fiz o meu papel de evangelista, lancei a rede. Agora quem vai dar o crescimento,
quem vai fisgar, quem vai trazer é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Deixe seus comentários, adicione lá o nosso canal que nós temos lá no YouTube, se chama Ceifeiros de Cristo, só coloca o E e V, vai estar, e Diego, vai aparecer lá os nossos vídeos, tanto os meus como os nossos amigos que nos acompanham, as pessoas que Deus nos dá para seguir, né, essa missão, me dá um privilégio de estar juntamente com elas. Então isso para mim é muito gratificante. Sou grato pelas essas almas, pelas essas pessoas. E que Deus abençoe a vocês, tá bom, meus queridos? Tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana para você, para sua família. E nesse momento eu vou orar por vocês, tá bom? Orar por todos que estão nos acompanhando nessa live. Senhor Jesus, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mesmo sabendo que nós não somos merecedores, devido ao seu amor que o Senhor tem para conosco, um amor incondicional, um amor grande que nos constrange, que faz enxergar a nossa natureza, Pai. Senhor, diante de cada representante do seu lar que está nos acompanhando, eu peço que as suas mãos sejam direcionadas a esta casa. Eu peço no nome de Jesus, Senhor, que as nossas vidas se achem preciosas diante dos seus olhos. Os seus servos conclamam o seu nome, invocam o seu nome, para que o Senhor possa agir em nossas vidas. Senhor, levanta esse que se encontra abatido, oprimido, cansado, esse que se encontra afastado dos seus caminhos, esse que se encontra perdido literalmente. Tira esse complexo de inferioridade, que muitas das vezes se acha que não tem valor, acha que não é notado pela sua presença, mas sim, o Senhor o ama e deu sua vida por nós. Que o Senhor possa resgatá-lo, que o Senhor venha resolver esses dilemas, que o Senhor venha colocar juízo na cabeça deste homem e desta mulher. Meu papai querido, cura essa criança, cura esse chefe de família, cura essa mulher, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esse lar, que não deixa faltar o pão, o leite, o alimento, a provisão nessa casa, nesse lar. Repreende essa miséria, Senhor, no nome de Jesus. Essa pessoa que não tem força para orar, que o seu Espírito possa trazer vida, vitalidade, que possa preencher, Senhor, esse vazio, que venha libertar este homem da corrente que prende do vício, né, das bebidas alcoólicas, das drogas, da prostituição, da safadeza. Que o Senhor possa transformá-lo pelo poder do teu evangelho, Cristo. Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, possa batê-lo, os nossos inimigos. A justiça provém de ti. Nós entregamos a nossa causa nas tuas mãos. Essa pessoa que tem uma causa na justiça, que tem algo a ser resolvido, que o Senhor entre nessa peleja, entre nessa batalha, que o Senhor venha garantir a vitória para o seu servo, Pai, no nome de Jesus. Senhor, traz alegria, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria. Traz a paz para esse coração deturbado, perturbado, tribulado. Essa pessoa que anda inquieta, essa pessoa que não tem sossego na sua alma, essa pessoa, Senhor, que não tem paz para dormir, que é uma insônia e perde noite de sonos, preocupada com algo com respeito à sua vida, dos seus familiares.
Senhor, que o seu Santo Espírito age nessa vida, que o Senhor possa curá-los, Senhor, curar espiritualmente, Senhor, os nossos amigos internautas, as pessoas que fazem parte da nossa vida, as pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que estão distantes de nós, que o Senhor possa ter misericórdia daquela nação chinesa, do continente europeu, Senhor, aonde tem se alastrado os focos desse vírus, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, derramar suas misericórdias, alcançando essas pessoas. Levanta homens de Deus, homens consagrados de Deus, para que possa, Senhor, levar a sua palavra, para que possam transmitir o Evangelho, Senhor. Esses países que se encontram fechados, esses países que perseguem cristão, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia dessas vidas, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa preparar oportunidades para a gente transmitir o Teu nome, para que as pessoas possam ver em Cristo uma esperança, para que as pessoas possam ver em Ti, meu Deus, a solução para os seus problemas, Pai. Que o Senhor entra na casa dessa pessoa como o Senhor entrou na casa de Zaqueu publicano, e ali houve transformação, houve mudança, houve salvação naquela casa, Senhor. Aquele homem identificou que ele era um pecador, que ele se aproveitava, Senhor, ali exigindo, cobrando mais daquilo que devia, Senhor, extorquindo as pessoas, e ele restituiu como ali arrependimento, né? Ali dando de fato aquilo que ele roubou, aquilo que ele tirou do pobre necessitado, que possa haver esse sentimento em nossos corações de um profundo arrependimento, que eu exorto, Senhor, a todos a se arrependerem, que o dia do Senhor está próximo. Esse dia vai ser de muita tristeza para muitos e porém de alegrias para outro. E a mãe geme até no momento que dá a luz. Quando dá a luz, aquela dor tudo se apaga, tudo aquilo se esquece, como diz a tua palavra. O mundo está gemendo, está em parto, que o mundo tá chorando, né? As pessoas estão desesperadas, mas não conseguem identificar a sua solução, que é o Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, a qual nós anunciamos. Meu Deus, eu entrego essas vidas em tua mão, que o Senhor venha agir, Senhor, de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa em prol de nossas vidas, Senhor, teu servo, Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos e te exaltamos, Senhor. Glorificado seja o seu santo nome. Amém. Queridos, até mais, assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus. Um forte abraço do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Está acenando aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Deus abençoe vocês. Até mais. Compartilhe os nossos vídeos. Deus abençoe.